hoje eu vou tentar falar sobre dois assuntos que são bem importantes para qualquer linguagem de programação, tá? Porque é isso que eu estou tentando agora nessas últimas aulas, tentar passar conceitos que, para além do Python, conceitos de programação. Então, existem dois conceitos que são importantes, se chama escopo de variáveis, tá? O escopo de variáveis, existe um conceito que a gente diz que é o seguinte: existem variáveis globais, né, e locais, variável global e local. E existe uma questão que também é importante, que eu até ia falar na aula de terça-feira, mas acabei não reforçando muito a ideia, que é a passagem de parâmetros, que existe por valor e por referência. Então, eu vou tentar falar para vocês esses dois conceitos e vou usar exemplos do Python, né, da linguagem Python, para mostrar esses conceitos para vocês, mas são conceitos que são fundamentais para uma pessoa que diz assim: olha, eu sei programar alguma coisa, tá? Eu tenho conceitos de programação, você escrever um algoritmo, né? Então, vamos olhar o que está por trás desses dois conceitos, de variável global, local, passagem de parâmetro, seja por valor, vou botar entre parênteses aqui, por valor, ou por referência, certo? Lembra que na aula passada eu comecei a falar das vantagens da gente usar tupla? Porque alguém pode perguntar assim: poxa, eu poderia usar só lista. Para que eu vou usar tupla? Aí eu comentei com vocês duas vantagens que normalmente são apresentadas, né, quando vocês procuram aí na internet, nos livros de Python. Fala assim: olha, tupla é interessante para usar como retorno de função, com mais de um valor, e rotinas com números variáveis de argumentos. Rotinas que a gente, às vezes você chama ela com um parâmetro só, às vezes com dois, às vezes com três. E aí eu dei um exemplo na aula passada falando da média, certo? E aí eu peguei, para a gente começar a olhar alguns conceitos importantes, então agora a gente está olhando assim, vantagem de se usar tupla. Eu botei um código aqui que eu vou copiar. Vocês podem fazer isso em casa, tá? Esse código, eu mandei para vocês esse arquivo, se vocês quiserem, vocês copiem. E se eu não errei, ele funciona perfeitamente aqui dentro do idle. Vocês dão um new file, colam, vou colar aqui, copiei e colei. Uma questão que eu acho muito importante ressaltar para vocês é que o código tem que ser legível, né? Olha aqui, ó, onde está aqui, já passei aqui, ó. O código tem que ser legível, modular, reaproveitar, legível, tá? Então, uma das questões para o código ser legível é a gente dar nomes de variáveis que são adequados. Por exemplo, o cara olha uma variável que se chama mínimo e outra que se chama máximo e a outra que se chama soma, e ele já, pelo menos, já começa a entender o que faz, tá? Tem uma variável chamada valor e a outra valores. E isso aí já faz parte da documentação, tá? De um código ser legível. Outra questão é colocar comentários, tá? E aí, eu já falei isso para vocês, vou repetir aqui, tá? Eu não tenho tempo na disciplina, muitas vezes estou fazendo código, de colocar comentários detalhados, mas os professores cobram de vocês, tá? Estou falando de professores porque não é só o Montes, é o professor Eric, o professor Jome. Quando a gente cobrar de vocês, ó, façam o projeto, aquele projeto que vocês vão ter que entregar, tá? Fazer o projeto. A gente vai querer que o código esteja comentado. Tá? E comentar, pessoal, tem um detalhe que eu percebi quando vocês me entregaram a prova, tá? Alguns colegas comentaram todas as linhas. Botar assim, faz blá blá blá, aí soma. Faz blá blá blá. Entenderam? Todas as linhas comentadas. Aí eu vou dizer para vocês que isso polui, a gente chama de poluição visual. Então, tem um pouco de arte, tá? A programação, ela tem tem muito de ciência, mas ela tem um pouco de arte também, um pouco da sensibilidade do programador. O programador, nessa hora que ele está colocando comentários, tem algumas coisas que são meio óbvias e assim não vale a pena ele ficar comentando todas as linhas. Às vezes, sabe uma coisa interessante? Às vezes, tu pular uma linha vale mais do que botar um comentário, porque você separa. Olha só, vocês viram que eu pulei linha aqui, eu pulei linha aqui, eu pulei linha aqui, eu pulei linha aqui no return. O programa poderia estar todo colado, assim. Funciona. Não está tão ruim, tá? Se eu for falar para vocês, não está tão ruim. Mas eu garanto que antes estava melhor. Porque a pessoa... Não sei se vocês concordam, assim fica mais difícil de vocês distinguirem pedaços. Olha o módulo, a ideia de módulos, pedaços do programa de vocês. Olha só, deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui. Voltei para o original. Olha só, o cara faz um for e depois dele fazer o for, ele calcula a média. Então, eu pulei uma linha. Entre os ifs, eu pulei uma linha, que eu achei que também ficar colado não é legal. Mas
Aí tem um pouco de arte também, tá? Mas o que eu queria falar para vocês é que às vezes pular a linha vale mais do que botar um comentário. Então vamos lá, pessoal. Isso eu falei na aula passada. Na linguagem C, é muito difícil a gente retornar mais de um valor numa rotina, que nem a gente pode fazer com Python. Com Python, a gente pode dar um return numa tupla com valores. Por exemplo, eu fiz uma rotina, vocês entendem? Olha aqui, ó, a rotina se chama min, max, média. Pô, o cara, olhando o nome da rotina, acho que ele já começa a entender o que ela faz, né? Ela vai receber vários elementos que estão numa tupla, né? Recebe uma tupla com vários valores e retorna o menor, o maior e a média. Então, eu fiz assim esse programa. Então, min, max, média é o nome da rotina. E no final, eu vou retornar essas variáveis aqui, mínimo, máximo e média. Isso na linguagem C e algumas linguagens até dá para fazer, tá? Mas o programador tem que se virar, tá? Tem que se virar nos 30, porque não é... Dá para fazer, mas assim, em C ele teria que declarar um vetor, né? Um array em inglês, e aí ele tem que botar os valores nesse array e retornar, tá? Não é muito trivial. Em Python, a tupla serve para isso. Eu quero retornar 3 valores, boto lá, return, mínimo, máximo e média. E na aula passada, eu comentei com vocês que quando a gente tem a tartaruga, lembra? Que quando a gente andava com a tartaruga, a gente poderia fazer assim, ó, x,y igual a... Vamos dizer que a tartaruga se chama tt.position. Tá? T é a tartaruga e position, que eu também, às vezes, eu costumo chamar só de pos. Tá? Na biblioteca, ela tem você pode chamar pelo nome completo ou pela abreviação, né? Então, position, pos. Então, pos ou position é uma rotina da biblioteca da tartaruga que retorna uma tupla com as coordenadas x e y. E numa tacada só, isso é outra vantagem de tupla, eu atribuo para 2 variáveis que, por motivos óbvios, eu chamei de x e y. Então, em Python, a gente pode, isso eu mostrei também para vocês, né? A gente pode fazer assim, ó, a, b, c, recebe uma tupla com 3 valores, né? Vamos botar assim, 10, alô, vou botar terceiro valor uma lista. Por que não? Então, uma tupla com 3 valores, e numa tacada só, eu atribuí para A o primeiro valor da lista, B é o segundo, o C é o terceiro, né? Então, aquela história de fazer assim, x, y, e chamar a rotina de Python, que retorna a posição de uma tartaruga, e numa tacada só eu já atribuo para uma variável chamada x e outra variável chamada y, é bem conveniente. Isso só é possível porque a rotina pós da biblioteca tartaruga retorna uma tupla, certo? E isso é bem conveniente. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Então, aqui, ó, antes de até vocês entenderem o código, já dá para entender que aqui dentro dessa rotina eu vou ter uma variável chamada mínimo, e ela, quando acabar de percorrer aqui a lista de valores, ela vai ser o menor valor da lista. Da lista, eu chamo lista, mas é uma tupla, tá? Porque é uma lista de elementos. É a lista no português, né? Não no sentido da linguagem, né? É uma tupla com vários elementos. Então, aí na minha cabeça eu acabo falando, tem uma lista de elementos, né? Mas vocês estão entendendo, né? Ele vai percorrer a tupla e a variável mínimo vai receber o menor valor, a variável máximo, eu não usei acento, né? Vai receber o maior valor, e a variável média vai ser a média dos valores e vai retornar para alguém usar, tá? Inclusive, até eu não botei aqui nada para usar, mas assim, olha, vamos botar aqui, então, vamos chamar essa rotina, é um comentário só de brincadeira, mas vamos botar assim, ó, print de, como é que se chama a rotina aqui? Min, max, média. Vou dar um Ctrl+C aqui. Vamos botar assim, print, min, max, média, dê um Ctrl+V para colar, e vamos passar alguns elementos aqui. Será que isso aqui vai funcionar? Então, vamos lá, vamos executar aqui. Então, olha aqui, ó, min é o 2, máximo é 1000 e a média deu 204,8, tá? Porque eu chamei a rotina, passei esses 5 parâmetros aqui, e ele voltou o menor, o maior e a média deles. E o detalhe dessa minha rotina, que até eu comecei a explicar isso para vocês na aula passada, é que eu posso usar um número variável de parâmetro, por exemplo. Eu vou passar agora com um a menos, agora tem 4. Então, vamos lá, o que vai acontecer? Agora tem 2 resultados, né? Um com 5 parâmetros, outro com 4. Bom, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Só que antes, em cima, a média era 204,8, agora a média deu 255,0, mas o menor valor continua sendo 2 e o maior, 1000. Tá legal? Então, olha só.
conforme eu tinha feito comecei a explicar para vocês na aula passada, a linguagem Python, ela permite que a gente diga que uma rotina vai receber números variáveis de valores. E ela vai receber isso numa tupla. E a sintaxe é essa, a gente bota asterisco e o nome do argumento. Quando a gente chama min, max, média, passando isso aqui que ele vai receber. Então, isso aqui é a forma da gente declarar, olha, que vai receber um número variável. E olha o que eu faço aqui. Eu declarei uma variável chamada mínimo, que ela recebe, eu já faço ela receber o primeiro valor da tupla. Lembra que uma tupla a gente pode indexar? Então, valores 0 é o primeiro elemento da tupla, tá? Isso aqui é como se, olha, pessoal, se a gente fizesse assim, ó, valores, é o que ele vai receber ali como parâmetro, né? Então, valores está assim. Então, valores 0 é o primeiro elemento da tupla, né? Então, eu faço o mínimo ser o primeiro elemento da tupla, o máximo também ser o primeiro elemento, e soma é igual a 0, que é uma variável que eu vou usar aqui, tá? E agora eu percorro, olha o comentário aqui, percorre os valores pegando o menor, maior e a soma. Então, assim, for valor em valores, lembra que o for, a gente pode percorrer uma tupla, e uma lista também a gente pode fazer assim, ó. Então, valores, o que é valores aqui? Tá aqui, o valores, ele é 2.255,0. Então, fiz assim, for valor in, isso aqui podia ser uma lista também, ele aceita, tá? Então, podia ser um string, um dicionário, ele aceita essa sintaxe, que essa sintaxe significa que o valor, essa variável vai receber o primeiro valor, depois quando ele passar aqui de novo, vai receber o segundo, depois o terceiro, aí eu só mandei imprimir. Então, a gente vai iterar, e quando ele iterar, ele faz assim, dentro do for, ele vê se valor é menor que mínimo. Se for, ele faz mínimo, recebe esse valor. Então, da primeira vez, não vai ser menor, né? Porque vai ser igual, né? Porque o mínimo é igual ao primeiro elemento, né? E o máximo é igual ao primeiro elemento. Então, da primeira vez, não vai ser menor, o valor não vai ser menor que o mínimo, nem vai ser maior que o máximo. Tá? Então, entendeu? Se ele for maior que o máximo, ele faz máximo igual a valor. Aí ele faz soma igual a soma mais valor. Você lembra dessa sintaxe, né? Mais igual. É a mesma coisa, pessoal, fazer assim. Só que o programador Python já gosta de fazer direto. Né? Dá para entender que quando ele percorrer todos os valores da tupla, nessa variável mínimo vai ter o menor valor da tupla, porque quando o valor da tupla for menor que o mínimo vai receber aquele valor. Então, quando ele acabar de percorrer, essa variável mínimo vai ter o menor valor. Da mesma forma, se o valor for maior que o máximo recebe o maior valor. E essa soma aqui, ela começou com 0 e ele vai acumulando. Quando ele sair daqui, ele tem o somatório dessas somas aqui, né? Aí ele calcula a média. Média é igual a soma dividido pelo comprimento. Então, len de valores, na verdade, é o número de elementos que tem na tupla. A média não é isso? Lembra que eu falei para vocês assim, quando a gente tem um problema, tem muitas soluções? Então, alguém pode pensar assim, pô, tem soluções muito mais simples que isso. Inclusive, a própria biblioteca de Python já tem um min de valores. Ele já tem pronto, tá? Aqui, ele retorna o menor valor. E ele já tem um max. Mas a rotina, ela receberia aqui uma tupla chamada valores, e aqui no return dela, a rotina teria uma linha só, né? Seria até ridículo ser uma rotina, mas ela teria só uma linha que seria assim, return de min de valores, max de valores, a soma de valores, dividido por len de valores. Então, olha só, o cara, ao dar um return nisso aqui, ele já retornaria o menor, o maior e a média. Só que aqui a média eu ainda calculei, tá? Eu fiz o somatório, então existe essa rotina sum, tá? Precisa explicar para vocês? Ele vai fazer o somatório, ela assume que o cara passou números, tá? Isso é bem importante. Ela soma e retorna. Então, olha que trivial ficaria essa rotina se eu explorasse um pouquinho mais as vantagens que o Python tem, né? Em vez de ter isso aqui tudo, a rotina seria só assim, ó. Return. Aí eu vou ser sincero para vocês que o cara até poderia discutir assim, para que tem essa rotina se ele já tem um min, já tem um max, e a média ele faz uma conta muito simples. Para que vai ter essa rotina? Seria até discutível, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, vamos botar aqui só para vocês olharem que funciona. Aqui, ó, funciona do mesmo jeito, tá? Menor, maior e a média dos valores. Eu, de qualquer forma, eu fiz questão de mostrar como é que se percorre uma tupla, tá? Porque em outras linguagens, que não têm as facilidades que o Python tem, fazem coisas muito parecidas. Na linguagem C, a gente não tem tupla, a gente tem o que a gente chama de vetor.
tem muita gente que chama de matriz. Eu não gosto de chamar de matriz, tá? Em inglês é array mesmo, tá? Mas a gente chama de um vetor de variáveis, tá? E a gente, em C, quando a gente quer calcular a média, é mais ou menos isso que eu fiz aqui com vocês, sair percorrendo, só que a gente percorre o vetor e somando e depois divide pelo número de elementos. Então, eu fiz questão de fazer assim para vocês entenderem mais ou menos como se faria na linguagem, em outra linguagem, tá? Não necessariamente C. Beleza? Vou continuar aqui. Agora, pessoal, uma questão que é muito importante. Escopo de variáveis. Em Python, eu vou mostrar para vocês que em Python a gente, às vezes, passa um certo trabalho para explicar isso aí. Em C é muito mais fácil, tá? Na linguagem C, é aquela linguagem que vocês programam no Arduino, tá? Quando vocês declaram uma variável que está assim, olha, por exemplo, byte variável. Declarei uma variável que está entre abre-chave e fecha-chave. Seja aqui uma rotina, qualquer que vocês declararam, por exemplo, void loop. Não, void setup. Você lembra do Arduino? Tem alguma coisa assim? Void setup. Aí vocês declaram uma variável e usa ela aqui, né? Usa essa variável aqui. Aí depois vocês estão lá no loop, void loop. Aí vocês lá no void loop, vocês querem usar essa variável. Aí bota assim, variável igual a 20. Vai dar erro de compilação. Vai dar um erro quando vocês forem tentar transformar aquele código em um código executável para depois executar para colocar no Arduino. Por quê? Porque uma variável que é declarada aqui dentro, ela só existe aqui. A gente diz que é o escopo. Tá vendo a palavra escopo? Esse termo é muito usado, tá? Se vocês quiserem depois procurar na internet, vocês escrevem lá, ó, escopo. Ó, já até apareceu aqui, escopo de variáveis. Na linguagem C, ó, o que é escopo de uma variável, tá? Então, escopo da variável é onde ela existe, tá? É o termo que o pessoal usou para dizer onde ela existe. Em C, se vocês... Eu não sei se vocês sabem disso, mas na linguagem C, a qualquer momento vocês podem abrir chaves, fechar a chave, fazer como se fosse um bloco de comandos, tá? Em C, vocês podem abrir chave, dentro de uma rotina mesmo. Vocês fazem um bloco de comandos. Bababá, né? Faz conta que isso que eu estou digitando aqui são comandos da linguagem C, né? Em C, a gente bota um ponto e vírgula no final, né? E vamos dizer que dentro desse abre-chave e fecha-chave, vocês declaram uma variável, int V2, V1, sei lá. Vocês declaram uma variável. Se vocês tentarem acessar essa variável aqui fora, botar assim V1 igual a, sei lá, 30, vai dar erro, porque essa variável, ela só existe, ela é uma variável local, ela só existe ali dentro, tá? Aí vocês vão falar assim, ó, se eu quisesse declarar uma variável que eu quisesse acessar em qualquer rotina, aí a gente declara, na linguagem C, a gente declara ela fora. Por exemplo, aqui, fora, a gente faz assim, int V1, por exemplo, e byte variável, por exemplo. A gente declara aqui ela fora. Se a gente declara ela fora, de qualquer chave, fecha chave, isso aqui a gente chama de variável global. Tá? Uma variável que ela é declarada fora, aí sim, qualquer rotina pode mexer nela. Não dá erro, porque ela é uma variável global. Ela existe em todo o código. Isso aqui não vai dar erro, variável igual a 20, porque ela foi declarada aqui fora. E aqui, V1 igual a 30, não tem problema, que foi declarado aqui fora, tá? Assumindo que isso aqui são comandos, tá? É lógico, alguém tentar rodar isso aqui em C vai dar erro, tá? Porque eu só botei como exemplo, assim, só para... Agora, então, o que é declarado fora na linguagem C, então, para não dar erro, deixa eu fazer assim. Isso aqui funcionaria, tá? Lá no Arduino, só que é um programa que não faz nada, tá? Ele declara duas variáveis globais, e no setup ele atribui 30 para essa variável, e aqui no loop ele atribui 20. Isso aqui funcionaria, é um programa que não faz nada, é uma porcaria. Mas, por outro lado, se o cara fizesse assim, ó, daria erro, porque ele declarou essa variável dentro dessa aqui, dessa rotina chamada setup, e está tentando usar aqui. E então, ela agora é uma variável local aqui. Tá bom? Alguém poderia falar assim, Montes, então, legal, entendi. Isso é fácil. Entendi. Eu acho que é fácil, né? Então, agora eu vou declarar todas as minhas variáveis como global. Chega de variável local. Todo mundo é variável global. Declaro todo mundo fora. Aí eu vou falar para vocês que vocês vão fazer uma entrevista de emprego. E aí vocês falam assim, como é que você programa tal? Aí você fala assim, eu faço todas as minhas variáveis serem globais. Aí o cara, tá, legal. Tá, deixa o teu currículo aqui que depois a gente chama. Aí o cara nunca mais vai te chamar. Porque se vocês declaram todas as variáveis como global, pensem num programa de milhares de linhas, de um programa complexo, aqueles programas mais complexos, aqueles games, aqueles programas mais complexos, vocês imaginam? Quantas variáveis tem? E todas as variáveis sendo globais, se der um erro
num valor de uma variável, qualquer trechinho do programa pode ter mudado ela, porque ela existe em qualquer lugar. Isso é um conceito que é meio difícil de explicar para vocês, porque a gente vai aprendendo na prática, que é o seguinte: só usem variável global quando é necessário mesmo, ou então quando é um programinha. Esses programas do Arduino são programas de 10 linhas, 15 linhas, aí não tem problema, né, pessoal? Agora, se vocês têm programas de centenas, milhares de linhas, só usem variável global quando precisa. Porque se der um erro num programa, vocês têm que depurar, vocês têm que percorrer o programa inteiro, porque qualquer trechinho do programa pode ter alterado o valor dela. Agora, se uma variável ela é local, por exemplo, se a variável, se essa V1 aqui, ela é só usada aqui dentro, ela é só usada aqui dentro. Aqui altera. Então, da mesma forma, quando eu fiz um programa para vocês, não tinha aqui mínimo, máximo e soma, essas variáveis só eram usadas aqui para calcular o mínimo, o máximo e a média aqui dentro. Não fazia sentido ela ser variável global, elas só existem aqui dentro. Tá? E então, vocês deveriam declarar ela como local. Tá legal? Agora, pessoal, eu não estou... vamos dar exemplos em Python, porque talvez fique mais fácil para vocês. Imaginem que vocês têm essa aqui, ó. Vamos copiar isso aqui? Vamos ver o que acontece? Eu vou dar um Ctrl+C. E agora deixa eu colar aqui. Olha, declarei uma rotina e faço assim, mínimo igual a 10. Tem uns espaços aqui desnecessários. Mínimo igual a 10. E olha aqui fora, eu boto assim, rotina, chamo ela e mando imprimir o mínimo. Aí alguém pensa assim, pô, trivial esse programa, Monte, vai imprimir 10. Será? Será que isso aqui funciona? Ó, deu um erro, Monte. Deu name mínimo não é definida, não está definido. Por quê? Bom, vamos entender aqui. Primeiro que esse mínimo aqui, que foi usado dentro dessa rotina, para essa rotina, ela só existe aqui, ela foi criada e deixa de existir. Então, quando a gente chama a rotina e tenta imprimir aqui fora, ela dá erro, porque aqui fora ele nem sabe o que é mínimo, tá entendendo? Não existe, para ele não existe essa variável mínima, ela só é uma variável local daqui de dentro. Essas questões, pessoal, não são triviais, tá? A gente tem que, depois que a gente acostuma, vira simples. Mas para quem está começando a entender especificamente Python, como é que funciona a variável local e global em Python, ela tem que acostumar um pouquinho. Então, a pessoa pensa assim, já sei, eu vou botar aqui mínimo igual a 0, então agora, olha aqui fora da rotina, eu boto sempre esses comentários para vocês entenderem que aqui é fora da rotina, tá? Isso aqui é um vício meu que eu boto assim, para vocês entenderem que essa rotina, ela termina aqui, tá? Tá entendido? Ela terminou aqui. E aqui é fora, é quem vai chamar. Então, agora eu crio uma variável chamada mínimo igual a 0, chamo a rotina, dentro da rotina, vocês estão vendo que ele faz mínimo igual a 10, aí quando eu termino a rotina, eu imprimo o mínimo. O que vocês acham que vai imprimir? Aí alguém vai pensar assim, trivial, Monte, a rotina fez mínimo igual a 10, vai imprimir 10. E se eu disser que não? Porque eu acho que alguns de vocês já entenderam, se não todos. Imprimiu 0. E olha, pessoal, isso aqui pode assustar quem está começando a programar Python. Por quê? Esse mínimo aqui, essa variável, apesar de ter o mesmo nome daqui, é outra variável. Tá? Se eu chamasse aqui Havaí igual a 10, aí ninguém ia se assustar, né? Agora, se eu falasse assim, se eu botasse na prova e o cara perguntasse assim, o que ele vai imprimir aqui nesse mínimo? O cara, olha, chama a rotina, faz Havaí igual a 10, mas Havaí nem está usando, né? Depois ele dá o print, então ele vai imprimir 0, né? Aí o cara não se assusta, vai imprimir 0. Aí todo mundo, se tem 1000 alunos, e eu faço essa pergunta, os 1000 vão acertar essa questão. Agora, se eu boto aqui mínimo igual a 10 e passo para isso aí, alguns vão errar, porque alguns vão achar que essa variável aqui é a mesma dessa aqui, que tem o mesmo nome. Mas não, isso aqui é uma variável local. Ela só existe aqui. Ela seria para o cara fazer alguma conta aqui e tal, e depois ela deixa de existir, apesar de ter o mesmo nome daqui. Certo? Aqui foi declarado aqui fora, então isso aqui é uma variável global. Então, para fazer a analogia. Aí alguém pode perguntar assim, Monte, se eu quisesse usar aqui como variável global? Aí tem uma forma em Python, a gente faz assim, ó. Uma coisa que está me incomodando é que está com muita indentação, tá? Vocês podem escrever assim, global, mínimo. Então, vocês viram que existe essa palavra global, aí agora a gente está dizendo que esse mínimo que a gente vai usar aqui dentro, ela é a mesma daqui. Tá? Então, vamos fazer isso funcionar para olhar? Olha, agora imprimiu 10. Tá?
Então, porque eu disse explicitamente que essa variável que eu estou trabalhando aqui é a mesma daqui de fora. Vamos continuar aqui na explicação? Aí, assim, já dei uma dica para vocês aqui, mas eu botei, de qualquer forma, a pergunta aqui. Por que usar rotinas passando parâmetros em vez de variáveis globais? Porque alguém poderia... Eu não, acabei de passar para vocês aquela min, max e média. Alguém poderia pensar assim, poxa, então vou fazer agora programa só usando variável global. Como é que ficaria o min, max e média com variável global? Agora ele não recebe mais parâmetros, tá? Olha aqui, min, max e média é uma rotina que não recebe parâmetros. Eu declarei aqui como global mínimo, máximo e média. Inclusive, eu nem fiz mais essa rotina dar um return, tá? Ele só calcula, olha aqui, ele faz o for fazendo, depois ele faz, sem querer eu repetir aqui, ó. Tá. Depois ele faz assim, média igual a soma dividido pelo comprimento. E lembra que antes eu dava um return aqui? Agora eu fiz uma rotina que ele não dá return, ele mexe na variável global. Então a gente tem aqui mínimo, máximo e média, começa com o valor 0. Declarei valores aqui para uma dupla. Chamei a rotina min, max e média. E min, max e média, então ele vai usar o mínimo, o máximo, o média e os valores. Eu declarei aqui como global, tá vendo aqui, ó? Global, min, max e média. O valores, eu não precisei fazer isso, porque valores é uma lista, tá? Isso é um outro detalhe, mas também se eu quisesse, não teria problema eu botar aqui, ó, tá? Valores, global, valores. Aí ele percorre, sabe aquele código que eu fiz antes, que eu não vou explicar novamente? Mínimo é igual ao primeiro, soma, aí ele percorre, isso, indiferentemente de antes, ele não dá o return, porque ele já está alterando, olha só, ele está alterando dentro da rotina variáveis que são globais, e depois eu só dou o print, tá? Olha, eu chamo min, max e média e dou o print. Vamos ver primeiro se isso funciona? Funcionou. O menor valor da lista, o maior valor da lista e a média. Foi isso mesmo que eu chamei. Olha, eu chamei com esses valores aqui. Ó, o menor é 2, o maior é 100, e a média desses valores é aquele cara que deu 29, né? Deu essa média. então funcionou. Aí alguém vai falar assim, olha, vamos dizer que vocês entreguem na prova isso aí. Aí eu vou falar assim, olha, não tirou 10, pessoal, tirou 9,5. Tirei meio ponto, porque usou variável global, não... ou então, aí vocês vão reclamar comigo, falar, ok, mas está funcionando. O professor mesmo falou daquela piada do professor que pediu para medir a pressão atmosférica usando o barômetro, e um aluno amarrou um barbante no barômetro, subiu no prédio, desceu o barômetro até o chão, depois subiu com o barômetro e contou quantos metros tinha no barbante. E funcionou. Então, ele respondeu o professor. Só que esse aluno, tudo bem, ele fez isso para mostrar que ele era inteligente, né? que ele podia responder de várias formas diferentes. Mas vamos dizer que não fosse esse o caso, vamos dizer que fosse um aluno que ele só pensava nessa solução, só pensava, só tem essa solução. Aí ele vai trabalhar numa empresa, e a empresa, ele está em período de experiência, a empresa, olha, sinto muito, nós não vamos lhe contratar porque você só sabe medir pressão atmosférica medindo quantos metros tem um barbante. E aí que é a analogia que eu quero fazer com vocês. Vocês vão fazer um programa numa empresa, um cara faz uma rotina que ela recebe parâmetros e retorna um valor, e vocês usam aquela rotina para calcular o mínimo, o máximo, a média, e um outro, ou vocês, de repente, faz um programa que usa tudo variável global, e a empresa, o cara da empresa vai contratar quem usa aquela rotina. Por quê? Pessoal, vocês mesmo, quando usa a tartaruga, vocês não usam rotinas parametrizáveis da tartaruga? Vocês não dão assim, ó, um forward e passam uma distância em pontos para ela andar tantos pontos? Ou vocês dão um right e passam um ângulo, eu quero girar 20 graus, right 20, certo? Ou vocês querem ver a distância de um ponto, daquela tartaruga até um ponto, aí vocês passam uma coordenada x, y, e aí ele retorna, distância, né? Faltou um N. Ele retorna a distância até aquela coordenada. Vocês não usam da biblioteca tartaruga várias rotinas que vocês passam parâmetros e ela retorna valores para vocês? É assim que a gente programa, é assim que a gente faz programas, pessoal. Deixa eu ser chato e repetitivo com vocês, mas é assim que a gente faz programas modulares, legíveis, reaproveitáveis, porque a gente cria rotinas que ela recebe parâmetros e ela retorna valores. E se vocês fazem rotinas... Bom, primeiro erro grave de um programador é fazer um programa sem rotinas. Já viram o cara que está começando a programar? Ele não tem rotina nenhuma, ele faz tudo no código principal lá. Tá? Ele não faz um programa reaproveitável.
Eu tentei ensinar isso para vocês quando eu dei uma aula de tartaruga, que eu fiz assim, triângulo, triângulo. Aí falei assim, agora o cara quer fazer 10 triângulos. Pô, então, natural, ele tem uma rotina, desenhar triângulo, que ele chama 10 vezes, certo? Aí, se ele tem que desenhar um triângulo pequeno, um triângulo grande, aí é natural ele passar como parâmetro o tamanho do lado. Então, ser uma rotina parametrizável, que a gente chama triângulo, e tem um tamanho do lado. Porque agora ele desenha triângulos de qualquer tamanho. Então, é assim que a gente programa. Já pensaram que a tartaruga, ela poderia ser assim, ó, em vez do cara ter assim, forward 100, o cara teria uma variável global, estaria lá na documentação da tartaruga, tá? O cara teria que atribuir para uma variável cujo nome ele vai ter que dizer o nome, tá? A variável se chama distance. Aí o cara vai atribuir, por exemplo, 100, aí depois chama o forward. Aí isso aqui vai fazer o forward andar essa distância. Então, primeiro a gente atribui um valor para uma variável global e depois a gente chama. Não é horrível, não deu para perceber que é horrível, que é muito melhor o cara chamar uma rotina passando parâmetros, não é natural. Então, não é natural que a gente tenha aquela min, max, média e a gente passe os parâmetros, passe os valores que a gente quer calcular, o mínimo, o máximo e a média, e o Python percorra essa dupla e depois retorne e a gente use. Então, é isso que eu queria explicar para vocês, tá? Então, botei aqui como exemplo, só para... por que usar? Aí, botei aqui como exemplo, e para vocês usarem, verem que funciona essa rotina, porque ela funciona, né? Só que eu vou escrever aqui, não está lá no documento que eu mandei para vocês, mas vou escrever aqui, solução horrível, tá? Horrível. E isso a gente só vai entendendo na prática, tá? Porque, assim, rotina que usa variável global, ela é uma rotina que é difícil de dar manutenção para ela, tá? Depois vocês precisam alterar, ela é mais difícil dar manutenção. Isso a gente vai aprendendo com a prática.